Olá, seja bem-vindo ao nosso momento de reflexão. Hoje nós vamos começar uma série para refletir e pensar nas 7 palavras da cruz, preparando nosso coração, nossa mente, nosso espírito para celebrar ao longo desses dias, rememorar o sacrifício de Jesus na cruz e a Páscoa no próximo domingo. Então convido a você a acompanhar-nos. Hoje vai ser o primeiro encontro. A cada dia da semana nós teremos um novo encontro com uma breve reflexão naquilo que Jesus falou no momento da crucificação. As palavras de Jesus são sempre palavras cheias de sabedoria, de graça, de poder, de misericórdia, e são palavras que nos conduzem à vida eterna. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Elas são sempre muito importantes, são sempre muito preciosas e valiosas. E se revestem de especial valor as palavras que Jesus disse no momento da crucificação. E é essa a nossa reflexão nesses próximos dias. Então a primeira palavra que nós vemos está registrada no Evangelho de Lucas. Lucas 23, 34, Jesus no momento da crucificação disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É significativo e interessante e importante pensar que naquele momento de extrema dor, vergonha, humilhação para o nosso Senhor, ele começa rogando a Deus, ao Pai, o perdão por nós, porque nós estávamos crucificando Jesus na cruz. Ele implora por isso, ele roga pelo perdão, pede perdão a Deus pelas nossas ações. Perdão é fundamental. Perdão é fundamental para toda e qualquer relação que a gente possa ter. Sejam elas as relações familiares, sejam as relações com os nossos irmãos na igreja, seja a relação com a sociedade. Para que uma relação perdure, dure muitos anos, é necessário que a gente pratique o perdão. Porque mais dia, menos dia, a gente acaba ofendendo e ferindo as pessoas que são mais próximas e mais queridas para a gente. Se a gente não exercer o perdão, o relacionamento não perdura. E para falar de perdão, eu gosto muito de um texto que está em Mateus 18, 21, 35. É uma pergunta que Pedro faz a Jesus. Ele faz uma pergunta a respeito de perdão. Pergunta quantas vezes que a gente deveria perdoar o nosso irmão, caso ele nos ofendesse, caso ele pecasse contra a gente. Inclusive Pedro propõe uma resposta, propõe um limite, até 7 vezes. E Jesus começa a responder a Pedro, pegando um gancho na sua proposta: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, ampliando em muito o limite, a contabilidade que Pedro estava propondo. E para explicar esse conceito, Jesus conta uma parábola. Jesus normalmente usava de parábolas para ensinar. Eram histórias curtas, simples, de fácil entendimento, usando os elementos do cotidiano, da sociedade, que todas as pessoas conheciam, mas uma parábola apontava para Deus, apontava para o reino dos céus, para o reino de Deus, revelando os mistérios de Deus. E Jesus começa contando essa parábola. Fala que o reino dos céus era semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Nessa parábola é importante a gente entender o que isso significa. 10.000 talentos. Um talento já é uma quantia muito grande, significa cerca de 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. 10.000 talentos, nós estaríamos falando aqui de cerca de 200.000 anos de trabalho de um trabalhador comum. Ou, se você preferir, segundo os estudiosos, seria uma quantia aproximada a 50 milhões de reais. Esses são os 10.000 talentos. Não tendo esse servo como pagar, o rei ordenou que ele fosse vendido, ele, a sua esposa, tudo, seus filhos, tudo quanto ele possuía, e a dívida fosse paga. Então esse servo se prostrou reverentemente e pediu: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." O rei, então, se compadeceu dele,
perdoou a sua dívida e lhe mandou embora. Passou um tempo, esse servo encontrou um seu conservo, alguém que trabalhava para ele e lhe devia algum dinheiro. Esse conservo devia cerca de 100 denários, uma quantia muito pequena. Se usarmos as mesmas referências, nós estamos falando aqui de cerca de 4 meses de trabalho, ou de R$ 90. Esse servo então sufocou o seu conservo e pediu: paga-me o que me deves. Então o conservo fez a mesma coisa, caiu aos pés e implorou: sê paciente comigo e te pagarei. Ele não quis, mandou ele para a prisão até que ele saldasse toda a dívida. Os companheiros viram essa situação e foram relatar ao rei, de forma que eles ficaram muito tristes com o que tinha acontecido. O rei então chamou o servo malvado e fez uma pergunta: perdoei toda aquela dívida só porque você me suplicou e implorou. Você não deveria ter feito a mesma coisa com o seu conservo? Então, indignando-se, irando-se, ele pegou aquele servo, mandou à prisão até que ele pagasse toda a dívida. E Jesus conclui que assim também Deus nos fará, se do íntimo a gente não perdoar cada um o seu irmão. Bom, nessa parábola, nessa história, muitas coisas me chamam a atenção, mas eu queria compartilhar com você pelo menos 3 aspectos. O primeiro era o tamanho da dívida. Aquele servo tinha uma dívida que provavelmente ele não tinha noção do tamanho e da dimensão dela. Só ficou claro no dia de acerto de contas com o rei. Ele tinha um débito muito grande. Isso também se aplica a nós, né? Nós temos um débito muito grande para com o nosso rei. Esse débito é tão grande que ele foi pago na cruz. Ele custou a vida do nosso Senhor, o sangue, o sofrimento dele para quitar a nossa dívida. Então a gente precisa ter noção do tamanho do nosso débito. A segunda coisa que me chama a atenção é que o servo, quando foi confrontado, ele falou com o rei para ser paciente e que ele ia pagar tudo. Isso é interessante, né? Ele não tinha noção da dívida e quando foi questionado, ele parece que tem a sensação de poder pagar toda a dívida. Esse é um segundo aspecto, né? Nós somos incapazes de pagar essa dívida. Essa é uma dívida impossível de ser paga por nós, né? Ela só poderia ser paga com o Cordeiro perfeito, com o sacrifício de Jesus, com o sangue derramado na cruz. Só ele cumpria todos os requisitos para quitar e pagar a nossa dívida. Mas o servo malvado não tinha essa noção. E por último, ele saiu e cobrou uma dívida extremamente pequena, agarrando e sufocando o seu conservo. E nisso a gente percebe também que o servo não usou da mesma misericórdia, não usou da mesma graça que recebeu. Ele teve toda a sua dívida perdoada, mas foi incapaz de perdoar uma pequena dívida. E nós também temos que nos ver nessa situação, né? Deus nos perdoou uma dívida imensa, gigante, impagável. E por causa disso, nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendem. Essa foi a resposta de Jesus para Pedro. Meu irmão, de forma alguma eu quero diminuir ou minimizar o dano que alguma pessoa pode ter trazido a você. Pode ter infligido dor e sofrimento a você e à sua família. Mas, com certeza, toda a dor que nós temos, todo o sofrimento que tivemos, se colocado na perspectiva do sacrifício de Jesus, ele é muito pequeno. E é exatamente nisso que consiste o perdão. Quando a gente percebe o tamanho da nossa dívida, o tamanho da graça imerecida do perdão de Deus por nós. Assim, Jesus, Deus, o Espírito Santo, aplica ao nosso coração, à nossa mente, uma capacidade de perdoar as pessoas que nos devem. Essa é a primeira palavra da cruz. Perdoar os nossos irmãos. Perdoar os que nos ofendem. Perdoar lembrando do sacrifício de Jesus na cruz. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Te
agradeço, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra nos coloca na perspectiva correta. Te peço que o Senhor fale conosco nesses dias, trazendo ao nosso coração o tamanho da nossa dívida, o tamanho dos nossos problemas, o tamanho da Tua graça e do Teu perdão sobre nós. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Dê-nos, Senhor, um coração perdoador. Dê-nos um coração gracioso e que possamos ser bênção do Senhor na vida das pessoas que nos cercam. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Foi bom esse contato, esse primeiro contato. Lembre-se que amanhã a gente tem mais um encontro das 7 palavras da cruz. Vamos meditar e refletir nelas. Uma boa semana para você. Fique com Deus. Amém.